Hoje nós vamos terminar a mensagem sobre o amor. Oh, Jesus, obrigado. Porque você falava amém para me terminar sempre, agora está melhorando. Marcos capítulo 12 foi o texto que a gente iniciou o estudo. Nós vamos terminar com ele. Versículo 28. Nós vamos ler o 28 até o 31 só. Marcos capítulo 12, de 28 a 31. Você que está sem Bíblia aí, pega uma carona com o irmão aí. Se você está vendo alguém sem, libera aí para ele acompanhar com você, irmão. E se você está sem Bíblia, está vendo o irmão do seu lado está com Bíblia, fala assim: irmão, o dia que você lembrar, quiser comprar uma Bíblia para mim, não tem problema não. Fala para ele. Tem que profetizar, irmão. Vai-se uma hora, né? Deus toca no coração do irmão e recebe. Gente já recebeu Bíblia aqui assim, não recebeu? Alguém já recebeu aqui? Olha lá, tá vendo? Aí, ó. Vocês têm que crer na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Crê nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Às vezes a gente libera umas palavras aqui, você toma posse, fala por irmão que você acaba ganhando mesmo. Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, ouça, ó Fernandópolis, comunidade evangélica. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. João, capítulo 13, versículo 34. Passa para frente um pouquinho. João, capítulo 13, versículo 34. Abriram? Abriram, irmãos? João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jesus dizendo: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que seja apenas mais um domingo falando sobre amor, mas que seja um domingo especial, que seja uma mensagem onde o teu Espírito Santo vai falar forte nos nossos corações. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Não há possibilidade nenhuma minha de alcançar os corações, e muito menos pretensão humana de convencer os irmãos. Não há, Senhor. Por isso eu clamo: Espírito Santo, traga revelação nessa noite. Oh, e tudo o que for contrário, seja dor, espírito de incredulidade, seja distração, seja crianças de colo, tudo aquilo que vai perder ou sair do controle, nós repreendemos agora em nome de Jesus. O tempo, as palavras, tudo seja controlado pelo Senhor. Que eu não venha a estragar, Senhor, nenhum momento dessa palavra. Eu quero me esconder, eu quero diminuir. Importa que o Senhor cresça e eu diminua, mas eu quero ver o poder do Senhor sendo liberado sobre esse lugar.
a palavra rema do Senhor trazendo vida para a vida desta igreja. Nos ensina, Espírito Santo, nos ajude. Tu tem liberdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração. Fala assim: Deus, eu quero entender. E eu recebo. Eu me abro. Em nome de Jesus. Para receber essa palavra que vai vir de Ti. Eu quero praticar esta palavra. Me ajuda, Senhor. Leva o meu coração, a minha mente, cativo agora à Tua presença, porque eu quero ouvir a Sua voz. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. Assim seja. Que Deus fale com você. Então nós entendemos que o amor, ele é algo vital na vida da igreja. Amém? Nós aprendemos que desde o começo, o propósito do Senhor, os mandamentos do Senhor, as leis foram feitas por amor. Tudo o que foi feito por amor. E nada pode separar o amor de Deus pela sua vida. Nem altura, nem profundidade. Nem principado, nem potestade, nem dominadores, nem tribulação, nem anjos, ninguém separa nós do amor de Deus. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não falha. O amor de Deus refrigera a nossa alma. O amor de Deus traz segurança. O amor de Deus nos consola. O amor de Deus é leal. O amor de Deus é sincero. Com laços de amor, Ele nos atraiu. Por amor, Ele se entregou. Por amor, Ele sofreu. Por amor. Tudo que foi feito, tudo que existe, é por amor. Amém? Deus ama muito a sua vida. Você é a menina dos olhos dele. Deus é apaixonado por vidas. Quero falar um segredo antes de começar a pregar. Toda vez que você fala mal de um irmão da igreja ou de um outro semelhante seu, você machuca o coração do papai. Imagina você que é pai. Você tem 3, 2, 4, 5, 10 filhos. Eu não sei quantos filhos você teve. E quando você vê um filho batendo no outro, judiando o outro, falando mal do outro, teu coração como pai se alegra? O coração do pai se entristece. Porque quem é pai, nós não temos filhos prediletos. Nós amamos os nossos filhos. E Deus não tem filho predileto. E quando você se levanta contra um irmão, quando você fala mal de alguém próximo seu, quando você briga, quando você quer tirar vantagem de alguém, você está tirando vantagem de um filho de Deus. Já pensou nisso? Você entristece o coração de Deus. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Então nós vamos terminar as vertentes do amor, né? Os lados, as direções do amor. Nós falamos do amor de Deus por nós. Nosso por Deus. E hoje nós vamos terminar falando do amor uns aos outros e amar os inimigos. E nós aprendemos que uma das maneiras para provar para nós mesmos se nós amamos ao Senhor como Ele exige, é passando por provas, pela peneira. Quando você passa por dificuldades, pela peneira, quando o Senhor permite que eu e você somos peneirados, é aí que você mostra se você ama a Deus ou não. E infelizmente, muito nas igrejas, muitos
cristãos, a hora que começou a ser peneirado, mostrou que não amava o Senhor e se afastou do Senhor. Mas graças a Deus que você está aqui, amém? Graças a Deus, porque aqueles que amam o Senhor vão pagar qualquer preço para estar com Ele, amém? Quero dizer uma coisa para você, que amar ao seu próximo é um mandamento. Você não tem opção. Não dá para você viver uma vida cristã e falar: eu não vou amar esse irmão, eu não gosto dele. Não existe essa opção. Para os verdadeiros filhos de Deus, para os verdadeiros cristãos, por mais que você foi traído, por mais que você foi machucado, por mais que as pessoas te traíram a confiança, ou puxaram o seu tapete, ou falaram mal de você, você tem que amar essas pessoas. É um mandamento do Senhor. E quem ama a Deus, obedece aos mandamentos do Senhor. Então não tem como você falar que ama a Deus, que adora a Deus, se você tem ódio no seu coração por alguém. Você é mentiroso, você é mentirosa. Não há essa possibilidade. Então eu quero começar essa palavra nessa noite dizendo isso para você. Amor, amar uns aos outros não é opção. Repete comigo: amar o irmão não é uma opção, é um mandamento. E por isso eu preciso obedecer. A verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida cristã, ela é evidenciada não é pela quantidade de conhecimento que você tem da Bíblia. Você sabia disso? Mas é o quanto você ama a Deus e ama as pessoas. A verdadeira vida cristã, a vida espiritual que nós temos que viver, que Deus se agrada que nós vivamos essa vida, ela não está evidenciada em estudar a palavra, ser um mestre na palavra. Não que você não deve estudar a palavra, não é isso. Mas isso não garante que você agrade o coração de Deus, ou que você está vivendo a plenitude do que Deus deixou para nós como igreja. A vida cristã, ela é evidenciada pelo tanto que você ama Deus, tanto que você ama a próxima. 1 Coríntios capítulo 8, essa eu quero que você abra comigo. Você está em João, vai passando para frente aí. Atos Romanos, 1 Coríntios capítulo 8. E 3. Este é um versículo que estava fazendo minha devocional e o Senhor falou muito comigo. Fiz uma devocional desse versículo. Eu acrescentei nesse estudo que diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Outro versículo diz: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece nada, ou como deveria. Mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, mas quem ama Deus tem toda a plenitude do conhecimento de Deus. Pastor, isso quer dizer que eu não preciso ler a Bíblia? Não, irmãos, não é isso. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa comer essa palavra. Você tem que amar a Bíblia. Mas não adianta nada você entender a teoria e não praticar esta palavra. A prática dela é o amor. Então a tua vida cristã é evidenciada pelo tanto que você ama a Deus, não pelo tanto que você conhece sobre Deus. Se você nasceu no lar evangélico, se você tem 30, 40, 50 anos de crente, isso não quer dizer nada na sua vida cristã ou vida espiritual. Não te garante nada. Mas a vida cristã, a verdadeira vida espiritual, ela é evidenciada pelo tanto que você ama a Deus. Precisamos amar uns aos outros.
João 15, 12, 17 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Jesus está dizendo: o meu mandamento é esse, vocês têm que amar uns aos outros. E o seu irmão fala: você tem que me amar. Tem que me amar. Não adianta o marido e a mulher ficar brigado, né? Vai ter que amar. Talvez você está com essa cara de maracujá de gaveta olhando para sua esposa assim, ó. Se o pastor soubesse tanto que você fez hoje nesse dia para mim, eu estou nervoso, você está nervosa. Você tem que amar. Não adianta, irmãos. Mas eu conheço Deus, pastor. Eu profetizo, eu falo línguas, eu faço de tudo, eu dou piruleta. Se não te dá amor, você não vale nada. Tua vida é cristã zero. Estamos trocando os valores. A igreja quer os presentes, a igreja quer os dons, a igreja quer, mas não quer amar. O evangelho é muito simples. O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e amar ao próximo como Jesus amou você. Isso é vida cristã. Se você cumprir isso, se prepare para já Jesus vai te buscar. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos filhos de Jesus, amém? É por isso que quando eu tenho uma resfriada, eu já vou no médico e falo: Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho, né? Eu já vou me cuidar. O Senhor tem prazer em levar a vida daqueles que são filhos dele. É uma promoção para as crianças. Irmãos, não tem coisa melhor do que morar com ele. Mas você precisa amar. E aí o versículo 17 de João 15 é impressionante. Nós diz assim: isto vos mando. Jesus está mandando. Vocês amem uns aos outros. Agora, com muita educação e respeito, o senhor vai falar assim: Jesus mandou. Mas obedece o pastor aí, irmão. Você está sendo desobediente. Não desobedece o pastor. Por tudo, vamos falar assim: Jesus mandou você amar. Tem gente desobediente que não fez. Nosso coração duro aqui vai ter que quebrar em nome de Jesus. Eu falo, né? Eu amo vocês, né? Participa do culto. Abençoado de Deus. Abençoado. O culto é o Senhor, amém? Participa dele. Versículo 17 está falando: eu vos mando. A palavra de Deus está falando: eu estou mandando. Você tem que amar. E quando você tem que amar por vontade próxima, tem que suportar. Mas a Bíblia diz: suportai-vos em amor. Não é para suportar. Não, suportar em amor. Então não tem jeito. Você precisa amar. 1 João 4, 20 e 21 diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Repete comigo: quem ama a Deus, também tem que amar o irmão. Toda a nossa declaração, escute isso, se você está anotando, pode anotar essa frase. Toda a nossa declaração de amor que damos a Deus, toda ela, quando você fala que ama a Deus, que você quer Deus, quero mais de Deus, Senhor, eu te amo, você manda beijo, faz de tudo, toda essa declaração de amor a Deus perde todo o seu valor, perde todo o seu valor, se você não manifestar o amor de Deus ao próximo. Você está entendendo? Toda manifestação sua, particular, de amor a Deus, perde o valor, perde todo o valor, se você não amar o Senhor. Você está entendendo? Amém? Amém? Pastor, mas amar a Deus é fácil. Amar certas pessoas tem saída para você? A não ser que você quer.
visitar o inferno. Espero que você não conheça ele. Espero que você aprenda a palavra dessa noite. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Se a gente pudesse fazer um resumo da Bíblia, isso aqui, é isso que fica. Tudo é baseado na Bíblia. Lembra uma vez que nós falamos em Romanos? Romanos e Tiago disse que o cumprimento da lei é o amor. 1 João 3,11, se eu não me engano, eu acho que eu pus aqui nesse texto, nessa mensagem, diz que o amor é desde o princípio. Aí ele cita Caim e Abel. Então, irmãos, nós como igreja, nós precisamos viver esse amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que, deixa eu só ver um negócio, aí essas crianças daí fora estão de fora por quê? Você não quer ficar na sala? Por favor, direcione eles à sala, senão o pai ou a mãe, você traz ele para o pai vai grudar ele assim com um abraço abençoado aí, vai ficar do ladinho do papai e da mamãe. Se eles não entrarem na sala, eles podem vir aqui. Porque o portão está aberto aí, não está certo. Vamos cuidar. Isso. Amém, irmão? Pode olhar para mim agora, eu sou o pastor. Está guardados os jovens lá, as crianças foram para a sala e aquele que não foi vai vir para você. Bom? Então, amar ao próximo. 1 João 3,11 diz isso. Está desde o princípio. Então, nós precisamos viver esse amor com Deus. E eu estava dizendo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: a igreja é edificada pelo amor. A igreja cresce edificada pelo amor. E talvez nessas 4 semanas, escuta o que eu vou falar. Talvez nessas 4 semanas, o diabo se levantou contra você. E você fez intriga com algum irmão da igreja. Você está meio atravessado com alguém. Você não consegue encarar o irmão da igreja. Ou fora da igreja. Porque o diabo, ele sabe que se a gente se amar com ele, irmãos, ele não tem a mínima chance contra a vida. Porque quão bom e quão suave que os irmãos vivam unidos na presença do Senhor, porque o Senhor ali ordena a sua bênção. Aleluia. Como o orvalho sobre o monte, o óleo sobre a cabeça, desce para todo o povo. Você nem precisa pedir a bênção. Quando o povo está unido, o Senhor manda a bênção. Não é que você ele vai mandar a bênção para a cabeça. Amém? Mas é a unidade. O que mais o inimigo semeia no meio da igreja é a fofoca, é a maledicência. É que você não atue as pessoas. É que você fica com raiva dos pastores, dos líderes, do irmão de céu, ou de outro irmão, ou de outra igreja. Porque ele consegue vantagem na sua vida. Você abre uma brecha para ele perturbar e esfriar você, para você abandonar. Você quer ver quando o marido e a esposa não estão muito bons? É gostoso ir para a igreja junto? Dá uma vontade de ficar em casa, não dá? Para assistir aquele programa abençoado que tem agora, domingo, não sei, você deve ter, não é bastante assim. Vai ter que fazer um teste. Os inimigos querem que você arrume rolo, que você tenha alguém atravessado, para que você não consiga amar os irmãos, para que você não seja abençoado. Amar ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Eu falei João 15:10, Romanos 13, de 8 a 10, diz: a ninguém fez devendo nada, exceto o amor. Pois aquele que ama o próximo tem cumprido toda a lei. Aleluia. A lei, a Bíblia se resume no amor. Você precisa. Você tem que se esforçar para amar. Eu falei hoje na integração, na verdade, nós temos que amar aquele que fala até para os cotovelos, sabe aquele que fala, chega no dia e vai e fala. Dá para a gente falar um pouquinho, né? Bota um
Mas tem aquele que chega também, né, naquela rodinha que você está conversando, e assim. Ele sai e não fala nada. Ele entrou quieto e saiu calado. Você tem que amar isso também. Você tem que amar o irmão que está com problema de odor. Você tem que amar o pobre. Você tem que amar até o rico orgulhoso. Assim, aquela aceleradora do carrão. Você fala, que orgulho. Pode falar. Eu amo. Você não pode escolher a minha amar. Está entendendo? Você precisa amar. O cumprimento da lei é o amor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 João, está lá no final da Bíblia, não é João, é primeiro. As 3 cartas de João. E deixa aberto em 1 João, que nós vamos ler vários versículos de 1 João, fica fácil de você acompanhar. O primeiro que nós vamos ler é o versículo 14 e 15 de 1 João 3. Um dos sinais, se você nasceu de novo, se você realmente entregou sua vida para Jesus, é que você ama os irmãos. Você consegue amar as pessoas. Diz assim o texto de 14 e o 15 de 1 João capítulo 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida, nascemos de novo. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Sabe uma evidência se você realmente nasceu de novo, se você é um filho de Deus, crente em Deus, verdadeiro cristão? Quando você ama os irmãos. Isso eu estou falando na Bíblia. Então não adianta você bater no peito e falar, eu nasci de novo sim, pastor, mas odeio o irmão, não perdoa a pessoa. Eu quero dizer para você, você é uma alma. E vou falar mais. Se você continuar assim, odiando, você não vai para o céu. Porque os assassinos não herdarão o reino dos céus. Vai, pastor, o que é isso? Vamos seguir o texto. Quem não ama, permanece na morte. Que morte eterna? Morte eterna. Não vai ver o Senhor, não vai ter vida eterna. Quem odeia o seu irmão é um assassino. Fala, ai, dói mesmo. Se você tem ódio de alguém, você é um assassino, homicida. Os assassinos não herdarão o reino do céu. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Você odia alguém. Se você odeia, você é um assassino. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Você vai ter que chegar numa conclusão: ou eu amo, ou eu amo. Senão eu estou lascado. Aí lascou-se tudo. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 2, 9 a 11, volta um pouquinho. Diz assim: quem afirma está na luz, ou seja, que nasceu de novo, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Você não está na luz não, irmão. Pastor, mas eu não consigo amar aquele infeliz, aquela que fez aquilo comigo. O senhor soubesse o que aconteceu. Nem quero saber. A Bíblia diz que você tem que amar. Mas isso não é humano, eu já falei para vocês, esse amor não é humano, é um amor divino, e é dado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que se enchem do Espírito conseguem amar o irmão, conseguem perdoar o irmão, conseguem viver a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Continuando o texto: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam.
você vai ter que perdoar. Você precisa perdoar. Se tem algum irmão da igreja que você está atravessado, hoje você vai engolir, em nome de Jesus. Amém? Descer. Pastor, mas eu não consigo. O Espírito Santo vai te ajudar. E se você não viver isso, eu quero, infelizmente, eu quero dizer para você que você está nas trevas. Nas trevas, uma hora você vai cair. E talvez esse buraco você não consiga sair. Dificilmente você vai ver o céu. Uma maneira que Deus deixou para que o mundo conhecesse o amor e a Ele é quando nós amamos. 1 João 3,16. Por isso que eu pedi para você deixar aberto. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos. Falar, não, pastor, aí está me vendo demais. Até aí estava vendo, mas agora não. Eu da vida do meu irmão. Quem daria a vida para o pastor? Não, eu não. Não é fácil. Da palavra da minha vida, por amor a Jesus. Pensa assim numa pessoa que você não. Sim, um pouco difícil, gente. Pensa lá. Você morreria por ela. Você se entregaria por ela. Você fazia de tudo para ajudar ela. Pelo pãozinho. A jeito, talvez. Aleluia. Talvez você está pensando, pastor, isso aí não é o evangelho. É difícil de viver isso. É por isso que Jesus disse: entrai pela porta. O evangelho de Jesus, a porta é porta. Mas não é estreito isso, não. É estreito isso. Você não consegue amar o seu irmão. Você está nas trevas. Você não está vivendo o verdadeiro amor de Deus. Não adianta você falar para mim, pastor, mas eu amo a Deus. Mentira. A Bíblia diz: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso. E a verdade não está em você. Mas você, pastor, que está pregando, eu estou lendo alguns pensamentos. Você daria a vida por mim, pastorzinho? Pastorzinho, não, respeito, né, irmão? Tem um método, tem que largar algumas coisas. Pastorzão, pelo menos, irmão. Será que o senhor que está pregando, o senhor morreria por mim, pastor? Irmãos, nós estamos fazendo de tudo. A minha vida, a vida da minha família. Eu poder amar você, abençoar você, vivendo de acordo com a vontade de Deus, buscando Deus para poder te ajudar, te mostrar o caminho que vai precisar. Mas precisa estar no coração do pastor de cuidar das ovelhas. Isso não é só para pastor, é para você. Você precisa amar. O mundo vai conhecer o amor quando amarmos uns. Pastor, mas isso não é fácil. Eu já falei, Romanos 5,5 diz que esse amor é dado através do Espírito Santo. Alguém já viu a Deus face a face? A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Moisés pediu para ver e falou: fica aí na fenda da rocha, vou passar de costa. Tem algumas manifestações na Bíblia que é chamado, né, pela teologia de teofania, onde apareceu a glória, onde apareceu uma luz forte da presença de Deus, mas não face a Deus. Tem um versículo que diz: jamais alguém viu a Deus. 1 João 4, sua Bíblia está aberta, vamos ler. Versículo
12. Ninguém jamais viu a Deus. Qual foi a maneira que Deus quer se revelar ao mundo? Para que o mundo veja o Senhor. Agora, o versículo diz, não está fora de contexto aqui não, é para a gente entender. Eu estava dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o mundo vai ver Deus em nós, aleluia. A igreja precisa mostrar o Senhor, mas não é com curas, com milagres, isso faz parte, curar as pessoas, libertar as pessoas, orar pela prosperidade, faz parte, liberar dons, faz parte da igreja. Mas o que Deus quer da igreja é que nós amemos a Ele, amor 100%, e amemos uns aos outros, porque Fernandópolis saberá que Deus existe, vai ver o Senhor através do amor, meu irmão. Mas você quer usar as pessoas. Oh, o Espírito Santo nos ajuda, Deus. O nosso amor muitas vezes se corrompe. O nosso amor muitas vezes não é sincero. É um amor fiel, um amor interesseiro. Não é um amor sacrificial, não é um amor ágape. Nós precisamos mudar isso. E eu falei na reunião de oração isso, uma segunda-feira. E Deus borbulhando isso no meu coração para pregar para a igreja sobre o amor dele seria derramado em nós. E o diabo soprava: se você falar de amor, eu vou semear discórdia no meio da igreja. Eu falo: você está amarrado em nome do Senhor Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E eu falei: porque o amor cobre multidão de pecados. Mas eu sei que quanto mais Deus falava comigo para falar sobre esse amor ágape, o diabo queria me impedir. Mas foi 5 mensagens e não esgotou. Nada impede que eu volte a falar sobre isso. Eu profetizo na tua vida: você vai amar. Você vai descobrir esse amor. Nem se você tiver que ser peneirado, você vai aprender esse amor ágape. Porque é lá na peneira, é lá na dificuldade, é lá na dor, na enfermidade, no desemprego, na escassez, nós mostramos que amamos o Senhor e amamos uns aos outros. Você precisa amar o Senhor. Fernandópolis precisa conhecer esse Deus, e Ele vai conhecer através da sua vida, amando uns aos outros. As pessoas precisam entrar aqui dentro e falar: meu Deus, eu nunca fui amado desse jeito. Quantos aqui podem levantar a mão, primeira vez que veio, sentiu esse amor de Deus nesse lugar? Pessoas abraçando. Não, vamos fazer de novo. Peraí, eu acho que levantaram a mão na empolgação. Pensa para isso. Aí vocês vão ficar de pé. Quantos verdadeiramente, quando veio na comunidade, sentiu o amor de Deus? Só você que sentiu. Você que não sentiu, não precisa. Agora abraça uns aos outros. Abraça uns aos outros. Fala como é bom você ver o Senhor com você. Fala para Ele: eu te amo em Cristo. É bom amar a Deus, saber que nós somos amados uns pelos outros. Abraça pelo menos os 3 irmãos. Fala: é bom adorar o Senhor com você. É bom vir na igreja com você. É bom adorar com você. Pode sentar, pode sentar. Aleluia. Oh, Jesus. Esse amor cativa as pessoas, meu irmão.
Muitas vezes nós pastores no questionário perguntamos, tem uma pergunta lá, por que você decidiu a comunidade? E muitos dizem, estou sendo alimentado, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, mas eu me senti amado, nunca me deram um abraço de amor tão gostoso nessa igreja. Irmãos, a igreja precisa viver esse amor. É um pilar que a igreja não pode perder. A igreja primitiva vivia em comunhão, e só pode ter comunhão quem se ama. Eles perseveravam na oração, no partir do pão e na comunhão. Como igreja, como pastor, eu quero resgatar esses valores para nós. Quantos está comigo nisso? Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos perdoar uns aos outros, precisamos amar o irmãozinho duro de ser amado, a irmãzinha que não é fácil de ser amado. É preciso amar uns aos outros. Você precisa ter esse coração. Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero. Isso me fala que o amor pode ser uma farsa. Às vezes você até fala para o irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas é falso, não é sincero, não é de coração, porque Paulo em Romanos 12:9 diz: o amor de vocês, igreja, tem que ser um amor sincero. Você precisa amar sinceramente. Você não pode ter diferença uns com os outros. Será que você consegue amar assim? Humanamente é impossível. Humanamente é impossível amar assim. Você não consegue amar assim. Mas quando você fala, Espírito Santo enche a minha vida, Espírito Santo enche a minha vida, derrama desse amor do Pai para que eu possa amar o meu irmão, aí você consegue amar. Só consegue amar assim. Quem não nasceu de novo não consegue amar. Nem a sua mãe e seu pai, se não tiver Deus, não consegue te amar assim. Ah, não é verdade, não é amor estonte, é um amor familiar, é um amor fraterno. Mas a perda da família nós precisamos do amor. Precisamos amar, um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor que dá 100%, sem querer receber nada em troca. Não é fácil. Eu não estou pregando uma coisa fácil, não estou. Para mim não é fácil pregar isso, porque eu tenho que viver o que eu prego, pregar o que eu vivo. A minha oração oralmente, esse amor, eu consigo amar todos que entram por esta porta. E Deus, no começo da igreja, Ele disse para mim, Ele falou assim: prepara, porque vai entrar por esta porta pessoas de todos os níveis, dos mais baixos, aqueles que estão na lama, no pecado, na podridão, aos mais altos. Você vai ficar assim. Isso tem acontecido. Graças a Deus, nós, como pastores, temos conseguido amar a todos indistintivamente, sem diferença nenhuma, sem querer receber nada em troca. Se tem uma coisa que o nosso compromisso com Deus não é fazer pregações para encher igreja, porque quem está aqui desde o começo sabe disso. Se tem uma coisa que Deus direcionou esse grupo para pregar, é exortação. Não é, irmãos? Você que está aqui mais de 2, 3 anos, é exortação demais, não foi? Foi, não foi, irmãos? Pastor, descendo o culto lá, pastor, você bateu, hein? Essa doeu. Eu não estou preocupado com isso. Mas se você tem vindo, é porque você tem entendido: quem ama, corrige. Amém. Quem ama, fala a verdade. Nós somos verdadeiros. Eu estou sendo verdadeiro. Você precisa amar o seu. O bonzinho e
e o malzinho. Todos investimos. Amém? Estou terminando. Fala amém. Não. A glória a Deus. Não, fala. Ai, pastor, fala mais. Está gostoso que está sendo. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de palavra nem de boca, mas amemos de verdade, de ação. Você não pode amar só de falar que ama, você tem que demonstrar o amor. Amém? Você vai demonstrar o amor esta semana de tarefa para a igreja. Você vai escolher uma pessoa e vai demonstrar o amor. Namorado não vale, marido, mulher, continua fazendo. Não vai aproveitar a sua semana não. Mas é uma pessoa, de preferência aquele que você não tem muita intimidade. Você vai dar um presente para ele ou para ela. Pastor, mas não tem dinheiro. Irmão, compra um chocolate, irmão. Falou, eu estou demonstrando em ação que eu amo você mesmo. Escreve algo para ele. Faça essa tarefa, exercite o amor. Se você não fizer, você não fez. O que eu posso fazer? Perdeu a oportunidade de não amar só de boca e de língua, mas de ação, mas de verdade. Você precisa amar de verdade. Fala assim, eu preciso amar. Faz assim, até os inimigos. Mateus capítulo 5. Abre a Bíblia, você tem que abrir a Bíblia, porque senão você vai falar, esse pastor está falando demais. Abre a sua Bíblia, se você está sem Bíblia, acompanhe. Versículo 43 ao 48. Oh, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia. Tem gente que quer viver na lei. As leis do Velho Testamento. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Cristo foi propiciação por nós. Ele pagou os nossos pecados. Nós vivemos um tempo da graça. Nós não anulamos a lei. Nós cumprimos o princípio da lei. Aqui Jesus está mostrando agora como seria a igreja no tempo da graça. Não é para anular a lei, mas é algo acrescentado, porque Hebreus 10:1 diz que a lei era a sombra dos bem-vindouros e não a imagem real. A imagem real é agora. E aqui Jesus está ensinando no Sermão do Monte, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito na lei, amem os seus irmãos, mas odeiem, matem os inimigos. Era assim na lei. Era para amar quem era do povo de Deus. Os inimigos eram amar, para odiar. Mas, oh Jesus, esse mar está tudo bem. A pessoa, irmão, na época da lei, esse é meu inimigo. Pá! Deus que mandou, está na Bíblia. Esse já foi. Você quer abrir aqui a boca. Mas, eu lhes digo: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Será? Para ser filho tem que amar até? Tem gente que fala assim: eu amo, mas não convivo, pastor. Tem uns crentes que entende a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que amar, mas não preciso conviver. Se eles entram aqui, eu saio por lá. Que amor lindo, né, irmão? Faz assim com sua esposa, você tem. Com seu esposo, com seus filhos. Ele antes você sai desse amor. Porque se você
chama é fácil, meu irmão. Jesus está falando que você tem que amar os seus inimigos, tem que orar por aqueles que te perseguem. No começo da igreja, quanto mais falavam mal de nós, Senhor, abençoa o teu povo. A vontade não era muito essa, mas aí nós orávamos, né? Refrigerava a nossa alma, Jesus tem misericórdia. Esse está abençoado, está falando mal de nós. Nós estamos em maldição. E eu falei, Deus, nós estamos com a bênção do Senhor, vamos continuar com ela em nome de Jesus. E aqueles que estão fazendo trabalho contra a igreja, vão se converter em nome de Jesus. Mas quando eu vejo algum que não é do lado, que cai do lado de lá, é inimigo, eu falo, vai se converter. Amarrar em nome de Jesus. Escuta, irmão, palavras do meio do norte. Vamos seguir. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? O que estão fazendo demais? Fazendo nada demais. Amar quem te ama é fácil. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Como perfeito, o seu Pai. A perfeição aqui é você ser perfeito por não. Nós temos que amar os irmãos e até os inimigos. E Paulo, que era um conhecedor da palavra, lá em Romanos 12, você não precisa abrir, mas ele repete esse texto, ele diz assim: abençoe aqueles que perseguem você. Falando para a igreja, irmão, vocês precisam abençoar aqueles que os perseguem. Eles abençoem e não amaldiçoem eles, não. E tem gente que faz assim: Senhor, manda fogo e acaba com esse abençoado. O Senhor pesa a tua mão desse infeliz. Mostra o teu poder, irmão. Deus ama a pessoa, não pode fazer assim. Tem que aprender a amar. E Paulo está falando: você precisa abençoar aqueles que perseguem você. Você precisa amar, não amaldiçoar. E olha só o que diz o versículo 16, presta atenção nesse versículo. Não sejam orgulhosos, Paulo está dizendo para mim e para vocês. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se ou amar as pessoas de posição inferior. Porque amar o teu patrão, pastoralmente, é fácil. Amar o rico é fácil. Amar alguém que pode te dar alguma coisa em troca é fácil. E Paulo está dizendo: se esforce para se associar, para amar aquelas pessoas inferiores a você, que não tem nada para te oferecer. Isso é amor ágape. Quando convidar alguém para comer na sua casa, não convide aquele que vai te convidar para te dar um banquete melhor, mas convide sem interesse, por amor, sem querer receber nada em troca. Não que você não possa levar alguém que tenha condição de convidar de novo, não é isso, mas a intenção do teu coração não pode ser essa. Você precisa amar do mesmo jeito as pessoas inferiores, sem condições. Se chega aqui um político, uma autoridade, a gente corre logo e põe as cadeiras na frente para sentar. Ou não está errado isso, mas nós não podemos fazer diferença de ninguém. Nós temos que honrar sim, porque Deus mandou honrar as autoridades. E nós fizemos um culto aqui. Quem estava nesse culto? Nós honramos as autoridades sim. Eu honro a autoridade sim, mas não podemos amar mais essas pessoas do que aqueles inferiores. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho da porta estreita. Amar a Deus 100% por amor, e amar ao próximo como Jesus amou. Novo mandamento dos dois: e ameis uns aos outros, como eu, Jesus falou, como eu nos amei. Para terminar, Efésios 5, 1 e 2, você não precisa abrir. Paulo diz: sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Nós precisamos, como igreja, viver esse amor.
Você precisa se esforçar também. Não tem opção. E seguindo Deus, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É por isso que em Marcos 12, o mestre da lei diz: este mandamento é maior do que sacrifícios e ofertas. E Jesus falou muito bem. Você está perto do reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus não quer que você cumpra os mandamentos dele só por cumprir, mas que você ame cumprir os mandamentos dele. Tem diferença? Lógico. Quando você pede para um filho fazer um favor para você: filho, faz isso para mim. Toma aqui. Só para acordar para os irmãos aí. Acordou, glória a Deus. Agora eu vou devagar. Mas quando você fala: filho, pega o negócio para mim. Pai, já estou perguntando. Pai, está aqui, pai. Você percebe, não percebe? Ele fez com amor. Quando você fica doente, então é que você percebe isso. Eu operei aqui no negócio aqui, na frente. Todo mundo querendo me servir. Brigava para servir. José sai correndo: deixa eu pegar primeiro para servir. Imagina vocês. Deus não precisa melhor para você. Quando você ama, cumprir a palavra dele. Você não faz assim: puxa, agora eu sou obrigado a engolir aquele pãozinho. Sabe por que Deus falou? Não, eu vou amar Deus. Mesmo que eu não consiga, minha alma está machucada, mas se eu não me dar graça, eu vou conseguir amar Ele. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Repete comigo: para os filhos de Deus, não tem outra saída. É preciso amar a Deus e ao próximo. Eu vou acrescentar: e até, olha assim, até os inimigos. Colossenses 3,14, para terminar, é o último texto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quantos querem ser revestido de amor? Ele é o elo perfeito. Quem quer revestir? Eu não sei onde você vai pôr sua bolsa. Eu não sei onde você vai pôr a sua carteira que você trouxe. Mas eu sei que nós vamos fazer isso agora. Nós vamos empilhar as cadeiras. Não precisa nem guardar no meio, mas empilha, faz um. Vai empilhando as cadeiras. O Ministério do Louvor vem aqui na frente. Sem conversar. Você que é homem, mostra o teu amor. Não deixa a mulher empilhar. Você que é homem, faz isso. Talvez ela ame também, não vai deixar você fazer. Então não tem problema. E vai olhando para mim. Não sei, irmão. Vai perguntar aqui. Pode vir aqui mais para frente, irmão. Você tem medo de mim, não? Irmãos, não acabou não, amém? Não acabou não a palavra. O Papai do Céu ainda está falando, amém? Amém, então. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, terceiro capítulo, versículo 12, ele diz assim: que o Senhor faça crescer, transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Nós precisamos da ajuda de Deus. Amém. Por isso eu pedi para tirar a cor. E talvez o irmãozinho que está meio está longe. Você fala: puxa, eu vou atravessar todo para mim lá, não vai dar. Então já acabou esse problema, eu estou te ajudando. Entendeu?
Pastor, mas eu não consigo. O Espírito Santo vai te impulsionar, mas a decisão é sua. Deus pode pegar você e transportar aqui e jogar lá perder o corpo. Não é isso que vai acontecer. Não sei o que ele queira fazer, ele vai liberar para fazer isso. O Espírito Santo aqui pode fazer o que quiser. Não tem problema. Como fez com o Felipe, tirou para lá, pegou. Mas eu entendo que isso tem que ser um esforço cristão. Você precisa decidir. Começa na sua casa. Marido e mulher. Depois vamos se estender aos irmãos da igreja. Amém. Amém mesmo. Amém. Estão dispostos a pagar esse preço por Jesus? Então feche teus olhos. Feche teus olhos. Pai, a tua palavra ela foi pregada. A tua palavra foi liberada nesta hora. E a palavra de Deus diz: crê nos seus profetas e prosperareis, ou seja, serão abençoados. Eu sei que esse amor é impossível de nós amarmos uns aos outros se o Senhor não liberar essa graça sobre nós. Mas há uma decisão no meu coração como pastor, há um desejo, Deus. Oh Espírito Santo, aumenta-nos amor uns pelos outros. Todo espírito de facção, de fofoca, todo espírito maligno que queira atrapalhar a sua igreja, toda serpente que adentrou esse lugar trazendo confusão entre os irmãos. Se por um caminho ele entrou, por 7 vai sair agora, em nome de Jesus. Senhor, o evangelho do Senhor é esse. O mandamento, o cumprimento da lei é o amor. Nos ajude a amar, Deus, Espírito Santo. Ajude a amar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é difícil, que falou mal, que nos machucou. Eu preciso, Espírito Santo. Espírito Santo, libera essa unção de amor nesse lugar. Oh, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nós queremos ser encharcados por esse amor. O amor puro, o amor liberta, o amor cobre multidão de pecados. Quero que você pegue na mão do irmão. Nós vamos cantar essa canção e depois você vai sair do seu lugar e abraçar o irmão, pedir perdão para ele ou para ela. Mas primeiro nós vamos adorar o Senhor com esta canção. Totalmente ligado, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade.